imprensa esportiva de todo o Brasil repercute o empate entre Palmeiras e Flamengo no Allianz Parque pelo Campeonato Brasileiro. Todo mundo esperando esse jogo há 300 anos. Jogo difícil, ninguém queria perder, óbvio. E o importante é pontuar. Ninguém queria perder, é isso mesmo, né? Todo mundo saiu feliz O Flamengo tem 7 pontos, tá ali na coliderança. Impossível pro Tite ser super ousado. Mas se ele tivesse sido um tantinho ousado no primeiro tempo, já que ele pôs o Pedro no segundo, talvez ele pudesse ter saído com a vitória. Mas Acompanhe agora as últimas informações do Flamengo na manhã desta segunda-feira. Chega mais, nação, na manhã desta segunda-feira. Vamos juntos aqui analisar o empate do Flamengo com o Palmeiras no Allianz Parque 0-0. O Mengão continua no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro na segunda colocação com 7 pontos, com a mesma pontuação do Bragantino, que também tem 7 pontos. O Flamengo agora enfrenta o Bolívar pela Libertadores da América, partida dificílima, mas antes, vamos aqui analisar esse empate aí do Flamengo com o Palmeiras. Vamos ver a imprensa esportiva de todo o Brasil, a repercussão desse empate, mas antes, chega aqui dando aquela moral, explodindo o dedo no like. Vamos bater uma meta de 5 mil likes para esse vídeo. Eu preciso demais da força da torcida do Mengão em peso aqui no nosso canal. E se você ainda não está inscrito no canal Meu Mengão React, vai rapidinho, aperte o botão aqui embaixo, se inscreva e ative o sino das notificações. Lembrando que aqui todos os dias nós trazemos as informações do Flamengo. Aqui nós vivemos Flamengo, tá bom? E corre nos comentários e escreva de qual cidade você assiste nossos vídeos. Se você está no Rio de Janeiro, Bahia, Espírito Santo, Piauí, Pará, Maranhão, Rondônia, escreva a cidade aí pra gente saber aonde tem torcedor do Mengão dando aquela moral no nosso canal. E também coloca a sua análise da partida. O que você achou desse empate 0-0? Saiu bom pra qual equipe? Escreva nos comentários, deixe a sua opinião. Vou deixar os créditos ao canal do Apito Final, ESPN Brasil, João Guilherme. Link na descrição como créditos. Bora então para as últimas informações do Flamengo. Bruno, amigos, o pessoal tá saindo aqui, a gente viu o Flamengo deixando o campo. É uma pergunta rápida que eu posso fazer aqui pro Alan, que tá saindo agora. Hoje jogou de titular. Como é que tá a sua adaptação? Você fez uma parte física antes de chegar no Flamengo. Como é que tá isso, Alan? Tá evoluindo, acredito que logo mais aí tô no meu alto nível e tô feliz com o momento da evolução. O que o torcedor pode esperar desse Flamengo aí em toda essa temporada que cria uma expectativa com um elenco desse? Coisas boas, esse ano a gente tá com boas expectativas e vamos trabalhar bastante para colher frutos no final disso tudo. O que você achou do jogo aqui? Jogo difícil, ninguém queria perder, óbvio, e o importante é pontuar, ainda mais fora de casa contra uma grande equipe. Maravilha. É porque ele falou comigo aqui porque ele era meu freguês no futebol lá em BH. Eu só ia cumprimentar, ele puxou pra entrevista. Valeu, irmão. Valeu, obrigado. Bom retorno. Encontrei muito o Alan lá em BH, por isso ele foi gentil, falou aqui com a gente, mas é isso aí, o Flamengo vai enfrentar o Bolívar no final de semana e o Palmeiras faz um treinamento amanhã na academia de futebol e viaja na parte da tarde já para Quito para enfrentar o Independiente Del Valle, terceira rodada da Libertadores. Aí fica essa dúvida, será que ele vai poupar, vai descansar alguns jogadores? Essa é a questão para Palmeiras e Flamengo, meus amigos. E pra gente discutir até a próxima quarta-feira, então, com nossa transmissão aqui, né, de Conmebol Libertadores, a melhor cobertura, sempre aqui na ESPN no Star Plus. Obrigado, viu, Vinícius? Até! Valeu, abraço a todos. O programa pode começou... ir embora do Allianz, pode falar pra ele que... pode. Depois de 3 dias, Vinícius Tá Nicoletti liberado. vai deixar o Allianz Parque. Ele chegou lá na sexta-feira, logo depois do almoço. 6 horas. Ele vai na... Antiga turma do Gargarejo. Ah, sim, Você sabe o que é sim. isso, né, Natália? Não, não sei. Não sabe, tá bom. Mas ele ficou ali pertinho do Belo. Cara a cara. Chegou cedo. Se emocionou e tudo Isso. mais. 2 shows e o jogo. Mas eu ia comentar o seguinte, a gente tá desde as... Faz 1 hora e pouco, 36 minutos para ser preciso, comentando do jogo. E o Alan, ele resumiu, hein, Mauro? Tudo. Uma frase. Ao invés Ninguém de... queria perder. Exatamente, ao invés de dizer, pô, todo mundo queria ganhar um jogo desse e tal, ninguém queria perder, é isso mesmo. É a primeira, a gente olhando o jogo, como um trancou o outro e tal, e tentou diminuir ao máximo as ações ofensivas do adversário, era para não perder. Se der certo, eu vou lá e dou uma beliscada numa bola parada, ou num chute de fora, enfim, numa jogada individual. O Bruno Henrique podia ter feito, o Pedro, do outro lado o Endrick, etc. E decidido com a bola do Aníbal ali. Ele fez
questão de falar as 2 vezes o Abel, ainda fizemos um gol por 2 vezes, mas estava impedido, ele sabe que estava, mas poderia ter feito e não estar impedido e ter ganho o jogo, mas seria daquela forma, uma bola ali cruzada. E ele também justificou a pergunta, ele às vezes fica meio irônico, né? Porque perguntaram, por que você cruzou tanto e tal? Diga-se de passagem, a gente está falando muito do Veiga aqui, eu acho Tem que... até os números do Veiga para a gente pôr enquanto você fala. Você vai ver os cruzamentos que ele fez, não sei se estão aí no número, fez 8 cruzamentos, só acertou 1, quer dizer... Então, tecnicamente, ele que é super técnico, claro, não está bem... E o Abel justifica que a culpa é dele pela parte física lá. É a movimentação dele, né? Olha lá, nenhuma finalização, 2 chances, passes tentados, 18, passes certos, 17. Foi o que eu ressaltei a primeira vez, mas você já deu uma complementada, eram passes mais curtos, né? Eram passes não objetivos, né? Não visando o ataque, eram passes mais laterais, desacelerando o jogo. O Veiga, quando ele cai muito pro lado esquerdo... Eu, sinceramente, assim, eu vejo que ele tem encontrado nessa temporada uma certa dificuldade. E aí os números dos caras, né? No ranking do jogo, ele foi o principal, Bruno. Do Fabrício Bruno, 62 ações com a bola. Então, primeiro, aí é contando o jogo, tá? Não é só o Flamengo, é o jogo, todos os que estiveram em campo. Passes certos também o primeiro em interceptações e em bloqueios. Foi muito bem aí. Nenhuma falta cometida. Então, isso é curioso, né? Ou pra gente valorizar. Um jogo de muita falta. Um jogo de muitas faltas. Aquele número que você trouxe, né, Mauro? E é engraçado, porque foram 37 no total. Só no primeiro tempo o Palmeiras fez 14. Mas era uma falta muito de meio de campo. É aquela falta que quando o primeiro cara passou da primeira linha de pressão, trava. Bruno Henrique pela beirada, trava. E não necessariamente... O Endrick, pelo menos... O Endrick fez pelo menos 3, eu não estou lembrando se fez mais uma. E sempre chegando ali para travar, uma na Arrascaeta, inclusive. Então, não necessariamente estava estourando lá atrás para esses caras de defesa fazerem essas faltas. Do lado do Flamengo, principalmente. E aí os números também do Bruno Henrique, tá? 90 minutos em campo, ações progressivas foram 8. Então. Chances criadas, dribles certos, o primeiro aí no ranking do Flamengo, tá? Os duelos vencidos e as posses recuperadas. Você me permite, Bruno? Como ele também participava defensivamente. Esses nossos bons e engraçadinhos, espirituosos títulos, né? Ali no bem que tentou, mas acho que o Bruno foi muito isso, ele tentou. E eu não sei vocês, mas eu fiquei decepcionado. Esperava um jogo bem melhor. Apesar de Abel Ferreira e Tite estarem no banco de reservas dirigindo os seus times. Eu vou explicar já para vocês isso. Mas o que aconteceu hoje mostrou uma estratégia preparada aí dos dois lados, em que eu acho que todo mundo saiu feliz da vida. A expressão do Abel, assim que termina o jogo, quando mostra o rosto dele, ele caminhando pelo gramado, era de um sorriso, assim, tipo, empatamos, que bom. Ganhamos um ponto diante de um adversário que ele mesmo reconheceu na coletiva após jogo. É um adversário muito competente, com muitos jogadores qualificados e tal. Então foi bom. E para o Flamengo do Tite, ele continua no topo da tabela do Brasileiro. O Bragantino agora é o líder nos critérios de desempate, com 7 pontos. O Flamengo tem 7 pontos, está ali na coliderança, né? Em 9 pontos disputados, conquistou 7. Empatou com o Palmeiras dentro do Allianz Parque, beleza. Mais um jogo que não levou gol do Palmeiras, bicampeão brasileiro, jogando dentro de casa, mas também não surgiram tantas chances de gol assim no jogo. Então eu fiquei com esta sensação. Não sei se vocês concordam comigo. Eu acho que todo mundo, estou falando do lado do Palmeiras, do lado do Flamengo, do lado do Abel, do lado do Tite. Acabou ficando todo mundo bem, tá tudo legal, empatamos, ninguém ganhou, mas também ninguém perdeu. Empate, tudo certo, e vida que segue. Vamos seguir os nossos caminhos. E lá na frente, a gente vai se encontrar de novo. Vai. Um encontro já está garantido, que é o retorno do Campeonato Brasileiro do Maracanã. E eles podem se encontrar por Copa do Brasil, por Libertadores da América, né? Pois é. Então, vamos aguardar. Mas eu confesso que fiquei decepcionado. Esperava... Sabe aquele jogo que gera uma expectativa? Gente, hoje tinha Real Madrid e Barcelona
Aliás, Vinícius Júnior, não vão elogiar o Vinícius, que é difícil elogiar o Vinícius aqui, é um negócio que não flui o elogio para o Vinícius Júnior. Mas, de novo, Vinícius Júnior foi decisivo no Real Madrid, Barcelona, está se tornando um dos jogadores mais importantes aí da história recente do Real Madrid, fez um gol, deu assistência, aquela coisa toda, o Bellingham foi lá no final e decidiu, com a assistência do Lucas Vázquez, que também jogou muito bem, 3-2 para o Real Madrid. Tinha esse jogo, no mesmo horário de Palmeiras e Flamengo. E tinha também um jogão na Argentina, quartas de final da Copa da Liga lá, em Córdoba, entre Boca e River, e deu Boca 3-2. Eu queria ver esse jogo também. Mas eu falei, cara, não, o jogo do domingo é Palmeiras e Flamengo. Vocês vejam só, eu tô falando de Real Madrid e Barcelona, Boca e River, falei, pô, o jogão de domingo, o jogo que eu quero ver, parar para ver, é Palmeiras e Flamengo. Fiquei decepcionado, mas percebi que muita gente ficou feliz com o que aconteceu no Allianz Parque. Não você aí que está acompanhando essa live. Pode ser que alguém esteja feliz, mas eu acho que boa parte, pelo menos pelo que eu percebi nos primeiros comentários, essa galera também esperava mais do jogo. Eu esperava mais desse jogo. Esperava um jogo com chances de gol, né, com possibilidades, com defesas fortes, como é a marca dos times do Tite e do Abel, equipes muito combativas, mas com ataques aparecendo, com criatividade, com criações de jogada. Rafael Veiga de um lado, Arrascaeta do outro. Não foram vistos. Os caras que poderiam movimentar isso aí lá no ataque. Endrick não jogou bem. O Pedro, quando entrou no segundo tempo, não jogou bem. Bruno Henrique fez um bom primeiro tempo, jogou bem. Mas assim, é difícil você encontrar alguém do meio para frente que tenha se destacado no jogo. Assim, pô, jogou pra caramba. Talvez o Bruno Henrique tenha sido melhor dos dois lados. Achei que o Fabrício Bruno jogou um bolão, hein? Teve um lance lá no mano a mano com o Endrick e Fabrício Bruno. Pô, o Endrick é um avião, né? Embora também não tenha jogado nada hoje. Mas assim, um avião. Aí ele rabiscou, foi pro meio, o Fabrício Bruno foi, tirou a bola dele na categoria e saiu jogando. Fabrício Bruno é o melhor zagueiro hoje da América do Sul. E ele merece estar na seleção brasileira. E se pintar uma oportunidade para ele ser negociado para o futebol da Europa, não se assustem, porque os jogos que ele fez na seleção brasileira deixaram uma ótima impressão lá fora sobre o Fabrício Bruno. É um zagueiraço e compõe uma dupla de zaga muito boa com o Léo Pereira. Né? Léo Pereira, mais uma vez, teve uma boa partida. Mas foi chato o jogo, foi feio para burro, foi truncado. Foi desagradável. A minha sensação é de frustração, sinceramente, com Palmeiras e Flamengo. Mas é o seguinte, né, gente? Os técnicos são extremamente vencedores. Abel Ferreira e Tite têm currículos robustos. Mas se você observar, é esse o jeito deles. Nós temos que compreender, né? Nós não temos ali nos bancos técnicos que têm uma vocação 100% ofensiva. Pelo contrário, são técnicos que montam suas equipes de maneira muito equilibrada e muito competitiva. Existe ciência, tecnologia, medicina, fisiologia cada vez mais envolvida nas decisões do futebol. E foi isso que o Fábio Maceridian explicou. O Pedro e o De La Cruz não iniciaram o jogo hoje, não é porque o Tite é maluco, é porque tem um motivo. E o motivo foi explicado. Eles estavam apresentando ali uma situação que poderiam vir a ter uma lesão e ficar fora por algum jogo. Então, quando o jogador é poupado, pode ter certeza, principalmente num clube deste nível, existe todo um estudo e uma tecnologia, uma ciência envolvida nisso. Mas aí entra uma situação que eu gostaria de colocar. O Pedro entrou de início no segundo tempo. O Carlinhos saiu no intervalo e o Pedro entrou no segundo tempo. Cá entre nós aqui, o que o Pedro fez de diferente no jogo do que o Carlinhos? Hein? Eu não percebi diferença nenhuma. Achei que o Pedro entrou muito mal. Foi um dos muitos lá da frente dos dois times que não jogaram bem.
o Carlinhos saiu. Entrou o Pedro no intervalo. O De La Cruz poderia ter entrado mais cedo. Essa é a minha crítica. Eu entendo a preparação física, o departamento médico, o cuidado com o jogador, mas o De La Cruz poderia ter entrado um pouco mais cedo. O De La Cruz entrou já perto dos 30 minutos do segundo tempo. E quando ele entra, ele é um jogador tão impressionante, embora ele hoje não tenha feito uma partida inspirada, também não foi bem, né? O jogo foi uma porcaria, falando entre nós aqui, Flamengo e Palmeiras e Flamengo hoje fizeram uma... eu quero falar isso mesmo que você está pensando. O jogo foi aquilo mesmo que você está pensando. Horrível. O jogo foi muito ruim. Mas assim, o De La Cruz, quando ele entrou no jogo, o jogo mudou. O ritmo mudou. Porque a partir do momento que o Flamengo teve Pulgar, Gerson, De La Cruz, Arrascaeta, Pedro e Bruno Henrique, muita qualidade envolvida, né? E o De La Cruz, a formiga atômica do Mengão, ele tem essa capacidade de acelerar o jogo. E aí o Palmeiras, que também o Abel fez alterações, colocando o Estevam, o Rony, jogadores de velocidade, jogadores de contra-ataque, o Palmeiras também acelerou o seu ritmo. Então, o final do jogo, os 15 minutos finais da partida, foram melhores de assistir. Mas até a entrada ali do De La Cruz, o jogo foi uma morrinha, amarrar, e é falta aqui, e é falta ali. E para o Palmeiras, inclusive, fez bem mais faltas do que o Flamengo no jogo. Eu tenho aqui os números da partida. Peraí, vou trazer aqui para você. O Palmeiras fez mais faltas, mas foi um jogo bem ruim, bem decepcionante, que proporcionaram Palmeiras e Flamengo. Tá aqui, ó. Tem aqui as estatísticas e vou compartilhar agora com vocês. Mas então eu acho isso. O De La Cruz poderia ter entrado antes. Assim como o Pedro entrou e não jogou bem. O Pedro teve umas 3 ou 4 jogadas que ele fez a escolha absolutamente errada, né? Uma que ele poderia ter tocado para o Bruno Henrique, uma que ele poderia ter tocado para o Arrascaeta. Ele tentou fazer uma jogadinha de efeito, não sei se estava querendo se mostrar para alguém, fazer um gol de placa e acabou escolhendo errado. Mas vejam aqui os números do jogo, ó. Números da partida, vejam só. Isso vai aparecer aí na tela para você. É isso aí, chegou. JG, fica pequenininho aqui. Isso, meu velho. Tá aí. Vamos lá. Estão vendo bem aí? Vejam só. Palmeiras e Flamengo. Chutes a gol. 11 do Palmeiras, 8 do Flamengo. Chutes no geral, né? Porque a maioria, pelo que vocês viram aí, ó, não foi no gol. Isso aqui, chutes. 11 no gol. O do Palmeiras foi só 1. Que loucura, hein? 10 não foram no gol. 8 do Flamengo. 3 foram no gol. 5 não foram. Que doideira. Posse de bola, 47-53. Equilíbrio. Flamengo um pouquinho mais. Número de passes, 321 Palmeiras, 354 Flamengo. Equilibrado também. Precisão dos passes, também equilíbrio, 76-78. Número de faltas, Palmeiras fez 23 e o Flamengo 14. Palmeiras travou mais o jogo, usou mais a falta. Cartões amarelos, 5 Palmeiras, 4 Flamengo. Ninguém foi expulso. Palmeiras teve 3 impedimentos, inclusive o Tite preparou algumas situações, isso ficou nítido, de linha de impedimento. No gol do Gustavo Gomes, que foi anulado, e bem anulado, estava impedido mesmo, mas a linha se posiciona exatamente para deixá-lo nessa situação. Isso exige muito treinamento, muito sincronismo. E escanteio 5-5. Com este resultado, o Flamengo fica em segundo, o Bragantino é o líder com 7, Flamengo 7, Botafogo está metendo 5-1 no Juventude, a partida está terminando, 6 pontos, Atlético Paranaense 6 pontos, Grêmio 6, Internacional 6, Atlético Mineiro 5 e por aí vai. O Palmeiras está em 11º com 4 pontos, esse aí é o Brasileirão ainda no início. Mas então eu faço essa crítica, entendo o lado da fisiologia, mas podia botar o De La Cruz mais cedo no jogo, né? Como botou o Pedro. Por que não colocar o Pedro e o De La Cruz já no início do segundo tempo, como fez só com o Carlinhos, né? Com o Carlinhos fez, colocou o Pedro. Carlinhos e Pedro tiveram atuações do mesmo nível. Não vi diferença nenhuma no jogo de hoje entre eles. O Pedro entrou e não fez nada. E o De La Cruz entrou e mudou a sequência, a dinâmica do jogo, como ele faz muito bem. Então achei que aí foi um erro, né, do Tite. Demorou um pouco para colocar o De La Cruz. O certo é que Flamengo e Palmeiras decepcionaram. Flamengo sai com 1 ponto, jogando fora de casa, 7 pontos, se mantém invicto na temporada, é co-líder do Campeonato Brasileiro, e o Palmeiras ganha 1 pontinho,
vem de derrota para o Inter, empatou com o Flamengo em casa e está ali, neste momento, a 3 pontos dos líderes Bragantino e Flamengo. Parece que ficou tudo bem para essa galera toda. Isso é ridículo para um time como o Palmeiras, para um time como o Flamengo, para o Campeonato Brasileiro que tem dinheiro para dar com pau, para a imprensa, para todo mundo. Isso é ridículo. Deveria ter jogado na Arena Barueri. Não ter jogado aí, porque isso atrapalha todo mundo. Um cara que vai bater falta, ou o goleiro, ou o árbitro que veio pra cima, ou o cara que vai bater escanteio, ou a bola que veio do lado direito, ou também o bandeira. O que você pensa sobre isso? Atrapalha demais, Neto. Olha que ridículo. O árbitro de futebol não olha focado só na jogada, ele olha amplamente. O que vai acontecer lá, pra onde vai a bola. Não vou dar desculpa que o árbitro pode errar por conta disso, mas isso atrapalha assim na visão. No jogo, Neto, você me perguntou, vamos lá, o gol muito bem anulado, o gol do Palmeiras foi bem anulado em campo, não precisou de VAR. Achei legal pra caramba, o Gerson, quando ele cai ali naquela disputa com o Aníbal Moreno, ele avisa, o árbitro tá bem posicionado e o Gerson levanta pra jogar. Isso ajuda a arbitragem também. Deixa eu te perguntar uma coisa. Agora, a Gabi mandou bem ali. A Gabi mandou bem. O árbitro foi muito mal. Que bom. Interferiu no resultado, prejudicou o lance polêmico, não. Mas o árbitro que entrou em campo assim, eu tô com medo desse jogo. Isso. Vou parar onde eu puder. Eu não vou deixar. Bolinha assim, para que a bola não tá E o árbitro sabe fazer isso? Ah, não pode. Árbitro FIFA não pode fazer isso. Deixa eu te Quem pode fazer isso é árbitro iniciante, Neto. Deixa eu te perguntar uma coisa, depois pra Lívia e também pra Marília. Ó. Depois, se você puder parar, a bola que fica no escanteio, quando eu jogava, a bola tinha que ficar dentro da circunferência. Era outra época, outra época. No século passado, isso, faz muito tempo. Eu tenho cabelo branco. Agora ela pode ficar fora, mas ela tem que ficar um centímetro dentro da risca, é isso? Qualquer contato com a linha... E como ela é oval, né? Certo. Você conhece ela, Lógico. Como ela é oval, a angulação tendo contato ali com a linha, segue, pode começar. Na marca da cal também? Também. Na marca da cal também. Colocou em contato com a linha, segue o jogo. Não pode colocar fora. Para explicar para vocês tudo sobre isso. Em relação a esse lance agora aí, aonde já tinha um entreveiro que foi no primeiro tempo, que a bola saiu, o Fernando Henrique foi meio... Fernando Henrique. E por sinal, que saudade do Fernando Henrique Cardoso. É, muita saudade. E aí, a hora que dá uma cotovelada, depois esse entendimento não tem nada a ver nessa hora. Não tem nada a ver, mas é importante, né? Você viu o pênalti que o Léo Pereira cometeu na semana passada? Vi. Foi querer proteger o Rossi. Quando foi querer proteger o Rossi, empurrou. E é pênalti, não tem conversa. Que a bola estava em jogo. O Everton tem que tomar esse cuidado, porque ele tá com a bola está em jogo. E ele olha o Bruno Henrique e vai pra cima do Bruno Henrique. Então, isso que eu ia te perguntar, porque a bola tá em jogo. Mesmo a bola estando com ele, ela tá em jogo. Se ele diferente no pênalti, diferente no escanteio que vai ser cobrado e que não foi que a bola tá parada. Que a bola tá parada, não tá em jogo, não tem pênalti. Você pode expulsar, certo? Só cartão vermelho. Você aprendeu bem com o Godoy, né? Não, eu comecei a ler as regras, eu não sabia disso. Só cartão vermelho. Mas exatamente, com a bola parada, só questão disciplinar. Cartão amarelo, cartão vermelho. Com a bola em jogo, naquele lance que ele foi com o Bruno Henrique, se ele empurra a bola em jogo, pum. É que o árbitro deu 2 minutos de acréscimo. Tá. Ele nem ia deixar cobrar o escanteio, porque já tinha dado os dois. Certo. Quando cobra o escanteio que o Everton vem pegar a bola, ele pede a bola para acabar o jogo. Isso. Aí então ele já tá encerrando o jogo. Não ia inventar de marcar um pênalti. Isso. Mas os goleiros têm que tomar cuidado quando tá com a bola na mão. Mas não pode correr esse risco bobo, né? Não pode, Marília. Olívia, o que pensar em relação ao jogo truncado e também qual que é a sua opinião sobre esse tapume, essas coisas? Ó, em relação ao show do Soweto, eu amo o Soweto porque eu tive a possibilidade de, em 2009, ir com o Band na África do Sul, fiquei 70 dias, depois fiquei em 2010, mas 40 dias, fiquei 120 conheci Soweto. Para quem não sabe, o Soweto é um bairro onde o Mandela pôde realmente fazer tudo aquilo que tinha que fazer, porque o povo da África do Sul e principalmente de Joanesburgo poder sobreviver. Então aí veio o Soweto, né? E espero que o Denilson também e o Belo possam ter se acertado, que as duas pessoas aí que sejam felizes. E o Soweto e o Belo mostrou aí no Allianz Parque a força dele, né, meu irmão? Pô, mais de 30 mil pessoas, foi maravilhoso. O Belo, que é um cara incrível, só cuidado com o personal training. Cuidado, vamos lá aí do tapume aí, vamos lá então. Pois é, né, Neto? O Soweto marcou uma geração, foi bom demais, o show tava lindo, mas eu acho que é o seguinte, o Allianz Parque, que é um estádio belíssimo, é uma linda arena, super moderna, tá cada vez mais claro que não é o estádio para o Palmeiras. Em diversos momentos importantes do Palmeiras, jogos decisivos, ou o Palmeiras teve que jogar fora de casa, ou tem que jogar sem boa parte da sua torcida, que o Abel tanto pede, a torcida que canta e vibra, a torcida que enche o estádio. Vocês sabem? Quantas pessoas foi ontem, Maria? Hoje? 22 mil, acho que cabe 42, né? Faltou 18. Só me engano o que eu vi, Lívia, aqui ali
impede 10 mil pessoas. Isso. Então, vai ficando cada vez mais claro que o estádio não é para o Palmeiras. O Palmeiras utiliza quando não tem show. E aí, quando utiliza, perde a arquibancada, o estádio... E parece que tem mais show o Super League desse ano, né? O gramado que o Abel tanto pediu para mudar, e com razão, o gramado estava prejudicando não só os adversários, mas já o time dele, né? Muda e não vai ter uma vida muito longa com a quantidade de shows. Acho que perde muito. O Abel e o Palmeiras têm muito a reclamar sobre essa situação. Agora, sobre o jogo, né? Tô falando sobre esse tapume que eu te perguntei. Então, é feio, é ruim pra tudo. Não, tô falando de, tá vendo o jogador chutando a bola então, ali? É ruim pro espetáculo. Em campo, eu acho que deve ser desconfortável. Ele podia ter feito o gol se ele fosse o tapume. Ué, eu sei, ué. Aí eu já Quem não que sei, me prova? Foi um gol ninguém me prova nada, ué. Foi um gol que ele perdeu. É feio para o espetáculo, é ruim para o Palmeiras, que poderia ter a sua torcida em maior número dentro do estádio, apoiando e pressionando o adversário. E eu vou bater nessa tecla. O estádio é cada vez menos do Palmeiras. E aí precisa se reclamar, precisam rever esse contrato, porque o Palmeiras vai ter que jogar muitos jogos ainda fora de casa. Sobre o jogo... Não esquece, o contrato esquece. Não, eu tenho o contrato em casa, o Beluso... Quando ele fez o contrato, eu tenho um contrato da Débora Torres da minha casa. E eu li o contrato todo. A verdade, esquece. Os shows que vão ter, não tem condição, já tem um problema já dos dois, da Débora Torres com o Palmeiras. São 29 mil pessoas hoje. 29 mil. Então faltou 16 mil. Faltou mais 10 mil. Não, 16, né? 45 mil. Muita coisa. São 45? Sobre o jogo, Neto, a gente fica na expectativa, né? Ainda mais agora. Você não falou do jogo ainda? Não, falei rapidinho. Eu não deixei você falar do jogo ainda? Então fala. Não. Principalmente o primeiro tempo, acho que foi o antijogo, né? Quando você pensa... Eu sei, a gente tá virando assunto todo domingo, né? Não, pode falar. É quando você pensa em 20 faltas no primeiro tempo, das duas equipes que pareciam estar com medo de perder, é muita pobreza, faltou criatividade, faltou disposição de vencer quando se espera de dois elencos tão ricos. Mas 20 faltas e 6 cartões só no primeiro tempo é muita coisa. Mas eu entendo o Palmeiras. Palmeiras, eu também gosto. Eu gosto. Eu acho que o jogo tem que ter volante. Muito interessante. Vocês estão acostumados a assistir jogo ruim assim contra o Corinthians. Até porque o Palmeiras nunca foi campeão do mundo, o Corinthians já foi, o Flamengo também já, o Palmeiras não foi. É que, por sinal, o Corinthians é bi do mundo. Em relação ao jogo do tapume, do campo ruim, do terceiro jogo ter os dois melhores times, o que pensar no Tite, que é um cara que faz o time dele com equilíbrio, que é uma coisa impressionante como o Tite consegue. E o Abel não conseguiu fazer o time do Palmeiras jogar do jeito que a gente está acostumado a ver o Palmeiras sair, velocidade, sair para dentro, sair. E eu acho que o Tite estudou mais o Palmeiras do que o Abel o Flamengo. A verdade é assim, né, Neto? O Tite chega a 22 jogos de invencibilidade. O último jogo que o Flamengo perdeu na mão dele foi... 22? O último jogo que o Flamengo perdeu com ele foi o último jogo do Campeonato Brasileiro do ano passado, perdeu para o São Paulo aqui no Morumbi. O Tite sempre foi pragmático, surpreende um total de 0 pessoa. E ele veio para o Allianz Parque hoje para manter não só esse tabu que a torcida do Flamengo gosta, de não perder para o Palmeiras aqui desde 2017, como para se manter vivo num campeonato que até o final de maio tem jogo para todo mundo que está em 3 competições, quarta e domingo, ganhando ou perdendo, vai ter que jogar até o dia 2 de junho. E um ponto para os dois é bom, parar. viu? Eu acho que assim, ele arrisca a estreia do Carlinhos, mas ao mesmo tempo ele tem a volta do Arrascaeta. Acho que o Flamengo não é com todo respeito, o Carlinhos não é para jogar do Flamengo. Mas ele perdeu o Gabigol, né? Tudo bem, mas não é para ser o Carlinhos, o cara que o Flamengo vai contratar. Se fosse o Corinthians que tivesse contratado o Carlinhos de novo. Que pode ser, mas acho até que era mais jogo pro Lohan, né? Que até jogou um pouquinho em Libertadores e foi bem. O Abel, o Palmeiras é um time muito forte, é um time pragmático, é um time do qual a gente pensa que a memória muscular do time vai fazer o time ser competitivo em todas as competições, mas é verdade que nesta temporada o Palmeiras tem um jogo espetacular, que é o jogo contra a Ponte Preta. E a gente não viu o Palmeiras, nem o Endrick no Palmeiras esse ano, tirando o jogo contra a Ponte Preta no Campeonato Paulista, fazer tudo aquilo que a gente espera. O Flamengo, de partida, parece ser um time com mais possibilidades que o Palmeiras. Os dois times jogam no meio da semana na altitude. O Palmeiras vai ao Equador jogar com a LDU pela Libertadores e o Flamengo vai jogar lá no céu contra o Bolívar. E o Bolívar é um time que pode tirar do Flamengo a primeira colocação na Libertadores, porque ganhou o primeiro jogo fora de casa do Palestino. Então, e foi bem o ano passado na Libertadores. Foi bem o ano passado, com o Palmeiras, no grupo do Palmeiras. Perdeu a primeira colocação no último jogo. A questão é que o Bolívar agora já fez 3 pontos fora. Então, na teoria, o Bolívar pensa que ele tem 12. Então, o Flamengo não pode deixar o Bolívar abrir agora, porque depois fica mais difícil, até que vai jogar com o Palestino fora de casa. O Flamengo ficou bom. Classificar-se vai. Agora, a questão do primeiro lugar do grupo, que é tão importante, né, por mando até a semifinal, a final é na Argentina, é importante para os dois. Mas acho que hoje
talvez se o Tite tivesse sido um tiquinho ousado, não é muito que não dá pra pedir, é humanamente impossível pro Tite ser super ousado, mas se ele tivesse sido um tantinho ousado no primeiro tempo, já que ele pôs o Pedro no segundo, talvez ele pudesse ter saído com a vitória. Mas eu acho que o 0x0 é bom pra ele também. Todo mundo esperando esse jogo há 300 anos. Flamengo é o melhor elenco do país. O Palmeiras é o melhor elenco do país. E não vi nada. Jogo ruim, murrinha toda a vida, ninguém querendo nada com ninguém, só trombada, pancadaria, empurrão, só teve isso. Grandes jogadas como esse, todo mundo aqui sabe jogar, todo mundo. Não tem um aqui que não sabe jogar, tá certo? E jogadores de seleção brasileira e de seleção estrangeira, tá tudo aqui. E foi esse jogo, sem entusiasmo, sem nada, né? Todo mundo com medo de todo mundo. Primeiro tempo eu anotei aqui, 18 minutos o Bruno Henrique tocou a bola para o Luiz Araújo, chutou e o Everton fez uma defesa. 33 minutos, córner, Murilo de cabeça, que foi para fora. Segundo tempo, 17 minutos, Bruno Henrique pela esquerda, tocou e o Arrascaeta chutou e o Everton defendeu. 29 minutos, segundo tempo, o Hendrick chutou e passou perto. Não teve mais nada. Teve mais nada. Primeiro tempo foi um absurdo. Os goleiros não tocaram na bola. Era só jogo aqui e aqui. Um pega pra capar danado aqui no meio. Mas sem nenhuma criatividade. Sem nenhuma inteligência. Eu tô cobrando porque, vou repetir, aqui todo mundo sabe jogar. Aí, resultado. Jogo amarrado. Taticamente, o time do Flamengo é um pouco melhor. Tecnicamente, o time do Flamengo é um pouco melhor, né? Mas o Palmeiras superou isso, esse tecnicamente melhor, exatamente com a tática. Ele meteu 3 zagueiros, 5 no meio do campo, segurou o meio do campo e segurou o time do Flamengo no ataque e no contra-ataque, né? E ele ficava com Carlinhos lá na frente, o time do Flamengo, com Carlinhos lá na frente e o Bruno Henrique aqui pelo lado esquerdo. 3 jogadinhas do Bruno Henrique aqui pelo lado esquerdo e acabou. E um outro detalhe que eu não entendi, o lado direito do Palmeiras era Gustavo Gomes, né, que eram 3 zagueiros, Luan e Murilo, lado esquerdo. Ainda do lado esquerdo, Piquerez, e aqui do lado direito, Mike. O problema todo é que é o seguinte, tinha que explorar a velocidade, e isso não aconteceu, do Bruno Henrique, em cima do Gustavo Gomes, que não tem velocidade. Ele tem velocidade daqui para ali, 3, 4, 5 metros. Agora 10... não tem. 15? Não tem. Então tinha que ter sido explorado isso muito mais. E não foi. Porque quem deveria marcar o Bruno Henrique era exatamente o Mike, que é lateral, corre, né? É lateral para isso. E o outro cobertura. Mas como eles estavam jogando com 3 zagueiros, o Michael saía um pouco, ia um pouco mais, afunilava aqui, entrava aqui no meio e largava o Bruno Henrique sozinho aqui. E não foi explorado dessa maneira. O outro lado, a mesma coisa. Tinha o Murilo. Tinha que ser explorado mais pelo Luiz Araújo, que foi 2 vezes a linha de fundo, bem, tranquilo. 2 vezes. Por que não foi 8 vezes? Pergunto. Deu certo em 2 vezes, indo na linha de fundo, apoiado pelo Varela? Vai embora. Agora, cadê o apoio do outro lado do Ayrton Lucas? Não teve. Ele tinha que ir junto com o Bruno Henrique pelo lado esquerdo. Esse aqui é o problema. E o Carlinhos tinha que jogar plantado, né? Plantado, como o Pedro, que depois entrou, plantado em cima do sobra, que era o Luan. Então ficava um zagueiro, outro zagueiro, outro zagueiro. Centroavante lá. Costa aqui, ó. E não tem sobra. O que eles vão fazer? Vão ter que chamar um homem de meio do campo para entrar aqui, para ter que sobrar um. Ou então inteira com o lateral. Ou o Piquerez, ou o Mike, né? Para o cara que está na lateral entrar aqui, para encostar um no Carlinho e sobrar o outro. Senão não tem sobra. Então, três zagueiros. E por que o Flamengo não meteu os 3 caras em cima dos 3 zagueiros? São 3 zagueiros? Então, os laterais vieram? Ótimo. Bota o Luiz Araújo em cima do Murilo, bota o Carlinhos em cima do Luan e bota o Bruno Henrique em cima do Gustavo Gomes. Eu duvido que eles iriam continuar com os 3 zagueiros. Duvido. Primeira bola metida aí para esses 3 zagueiros vão ficar desesperados. E o Flamengo não fez. Ele ficou naquele joguinho toca. E o Palmeiras defendendo
e a base de contra-ataque, com o Flaco, que não tocou na bola, e o Hendrick a correr pelo lado direito, o Hendrick, né? Porque era Rafael Veiga encostava um pouco, Flaco e o Hendrick, né? Só que o Rafael Veiga, ele vinha também no meio do campo, ele vinha buscar o jogo desses, do Richard, do Aníbal, né? E do Piquerez e do Maicon, que fechavam aqui. Agora, só que não saía a jogada. Então, por isso que foi um jogo fraco, um jogo ruim, um jogo de várias alternativas e não apareceram essas alternativas. Bom, primeiro tempo acabou. Segundo tempo, vou já botar aqui o que aconteceu no segundo tempo. Eu já até falei do Bruno Henrique e do Hendrick, mais nada. Melhorou o time do Flamengo um pouquinho, deu alguma esperança, né? Porque trocou aqui 13 minutos do segundo tempo, o Alan saiu machucado, entrou o Gerson. Aí saiu o Luiz Araújo, aos 30, entrou o De La Cruz. Aí a coisa melhorou muito, pelo que era, 1000%, pelo que foi, né? Primeiro tempo. Com essas entradas aqui, a coisa melhorou 1000%. Porque entrou Pulgar, normal, Gerson, De La Cruz e Arrascaeta. Esse quarteto aqui arrebentou. Agora, aí veio outra pergunta. Os caras estão me ligando, eu não tenho nada com isso. Sou treinador do Flamengo. Por que esses caras estavam no banco e não entraram? Para que poupar os caras? Ah, porque quarta-feira tem o jogo. Dane-se quarta-feira. Dane-se o outro jogo. Eu tenho que ganhar esse jogo. Porque eu estou jogando contra, os caras dizem aí, o melhor time do planeta. Então tem que ganhar, pô. Se eu tenho chance de ganhar, de botar o meu time, eu boto. Então ele botou o De La Cruz aos 30, botou o Alan saiu, botou o Gerson, tirou o Carlinhos, botou o Pedro no intervalo e foi pro jogo. O time subiu no meio do campo de toque, né? Pelo De La Cruz, Gerson, Arrascaeta e esse trio aí, tocando a bola, tabela. Só que o Pedro estava totalmente, né, não estava sintonizado com esse grupo e nem pode, né? Porque tecnicamente falando, Pedro não pode nem passar perto desses que eu estou falando aqui. E ainda bem o Pulgar, que sabe jogar. Então, o time do Flamengo tocou, poderia ter ganho o jogo, porque teve mais possibilidades, né, de toque dentro da área e dentro da intermediária do time do Palmeiras, que propriamente o Palmeiras, que ficou à base, trocou também, saiu o Richard, entrou o Gabriel Menino, saiu o Mike, entrou Marco Rocha para marcar o Bruno Henrique, que começou a tocar rápido com esse quarteto aqui, né? Aí depois ele tirou o Rafael Veiga e botou o Lázaro, aí tudo isso para marcar mais. E tirou o Murilo dos 3 zagueiros e botou o Estevão, Estevão é o nome do cara, com o Rony e o Hendrick na frente, né? Só que esses 3 vinham aqui. E aí roubava aqui atrás, metia a bola. Só que o Flamengo está plantado lá. O Flamengo está bem marcado, a defesa bem plantada. Então, teve essa jogada do Hendrick e mais nada. O resto tudo correria que o Flamengo bloqueou tudo. Então, nesse segundo tempo, o Flamengo foi muito mais time. E eu acredito que se tivesse colocado este time, desde o início, o Flamengo tinha ganho o jogo. Porque foi outro time. E é outro time. Principalmente no meio do campo, onde manobra tudo. E aí é o que eu penso, no lugar do Pedro tivesse o Carlinhos com esse quarteto de meio do campo, acho que a coisa renderia muito mais. Porque o Carlinhos, tecnicamente, sabe mais do que o Pedro. E os dois sabem jogar dentro da área. E o Pedro estava lá vacilando nesse quesito, né? Miolo de área, brigar de igual para igual, aparecer para os caras que vêm de trás tocando. Ou então sair da frente para o Roldão entrar aqui, né? Que eles vêm na tabela. Então eu acho que o Flamengo deixou de ganhar, né? Um Palmeiras que se defendeu mais do que atacou. Contra-atacou 3, 4 vezes sem o Rossi ter trabalho nenhum. E por outro lado, o Everton teve, segundo tempo só, primeiro não, 3 trabalhos só, assim mesmo, sem grandes coisas, pro goleiraço que ele é. Então, ficamos aí. Ali, palmeirense e rubro-negro ficaram devendo a galera toda, esperando, né, um grande jogo
e não foi um grande jogo pelos times que eles têm, né? Pelo elenco que eles têm. Muito bem, craque do jogo, eu vou botar pela melhora que teve, Arrascaeta, De La Cruz e Gerson. São os craques. A baranga do jogo, eu esperava mais do Flaco Lopes. Foi 0. E a arbitragem, como sempre, eu gostei. E a nota é 0! É isso aí, galera. Daí, nação, a imprensa esportiva de todo o Brasil, então, repercutindo o empate com o Palmeiras. Na minha opinião, eu vou colocar aqui a minha análise, a minha opinião, o Flamengo, se tivesse começado ali com a equipe principal no primeiro tempo, talvez teria saído com a vitória. Essa é a minha opinião. Bom, mas o importante é a pontuação. No Campeonato Brasileiro, são 38 rodadas, todos os jogos são importantes. O Flamengo precisa pontuar fora de casa. Não importa se é uma vitória ou se é um empate. Pontuar fora de casa é importantíssimo no Campeonato Brasileiro. Porque enquanto você pontua fora de casa, a equipe adversária está perdendo ponto. Porque teria que a obrigação de vencer dentro de casa. No caso, jogando com o Palmeiras, que é o atual campeão brasileiro, e também um forte candidato ao título do Campeonato Brasileiro, o Flamengo praticamente tirou o ponto do Palmeiras, jogando o Flamengo dentro da casa do Palmeiras. O empate, na minha opinião, favoreceu ao Flamengo nesse momento. O Flamengo continua na segunda, ou melhor, perdeu a liderança do Campeonato Brasileiro, continua agora na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, mas tem a mesma pontuação que o Bragantino, 7 pontos. Quer dizer, o Flamengo está lá no pelotão de cima do Campeonato Brasileiro. É um início de campeonato muito bom, lembrando que o Flamengo está invicto nesse ano de 2024. Pessoal, você já parou para imaginar? Nós estamos indo para maio. Nós estamos no final de abril indo para maio e o Flamengo ainda não perdeu. O Flamengo está invicto nesse ano de 2024. Quer dizer, é uma marca impressionante. Impressionante. Há muitos que vão dizer, mas o Flamengo ainda não está jogando bem, não está jogando. Mas o Flamengo não está perdendo. Para um time que quer ser campeão, isso é importantíssimo. Vamos ver o que vai acontecer daqui para frente. Tem a partida agora contra o Bolívar, lá na altitude. O Flamengo vai para Bolívia para enfrentar o Bolívar pela Libertadores da América. Partida importantíssima que pode definir já ali a fase de grupos do Flamengo na Libertadores da América. Vamos ver o que vai acontecer. Nação, obrigado por você estar aqui até o final do vídeo. Deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sino das notificações e daqui a pouquinho a gente traz mais notícias e informações do Mengão pra vocês, tá bom? Tamo junto, um forte abraço e a gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.